que vocês comentavam agora, sobre a palavra de Deus. Deve ter surgido as mais diversas colocações acerca da própria palavra de Deus. E o interessante é a gente perceber que ela em si não é palavra somente de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas Deus quis se utilizar da pessoa humana e quis se utilizar da pessoa humana com tudo aquilo que a pessoa humana é e com tudo aquilo que a pessoa humana tem. Então, nesse sentido, a palavra utilizada através da pessoa humana, ela passando pela pessoa humana, ganha também de humano. É ou não é verdade? A palavra de Deus, ela é correta, mas passa pelas nossas linhas tortas. Não existe aquele ditado que nós dizemos? Deus escreve certo por linhas tortas. A escrita correta é a vontade de Deus, é a graça de Deus. As linhas tortas são nossas. As nossas dificuldades, as nossas carências, as nossas pendências, as nossas faltas de abertura. Então, as nossas linhas tortas, às vezes, impedem que essa palavra realmente se concretize, se atualize e se expresse de uma maneira muito concisa, muito própria, muito singular. Então, essa palavra, ela não suplanta a nossa natureza. Quer dizer, a graça de Deus, ela se aproveita da nossa natureza. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não foi como os outros deuses tidos dos outros povos pagãos, que simplesmente arrancavam a vontade da pessoa humana e a pessoa humana servia como marionete nas mãos dos deuses, sejam eles os deuses persas, assírios, egípcios, gregos, romanos. Sempre os deuses foram vistos como aqueles que manipulavam a pessoa humana. Talvez esteja aí a grande novidade desta palavra enquanto revelada para o povo de Israel. A palavra era sim de Deus, mas não procurava fazer uma manipulação do povo. Queria estar caminhando com o povo, queria fazer com que o povo, através dos seus acertos e dos seus erros, pudessem construir a sua história. E na história de um povo, ele tornou Deus um protótipo para todos os outros demais povos. Como eu dizia no início também, nós não podemos fazer um estudo bíblico concreto que gere frutos para os nossos grupos, para as nossas pastorais, para as nossas paróquias, para a nossa vida de individualidade, de abertura para Deus, se eu não tiver fé. É a partir da fé que eu me abro a essa graça de Deus. É dentro de um princípio de fé, de homem e de mulher de fé, de homem e de mulher que não somente acredita, mas que confia e que depende de Deus, que nós nos colocamos aqui hoje, enquanto grupos da terra, para aprofundar sobre essa palavra, que é de Deus e que o próprio Deus quis que ela passasse pelo gênero humano, quis que ela fosse como que atravessada, podemos dizer, que ela atravessasse o gênero humano. Que é dentro dessa perspectiva que a gente vê, por exemplo, que na própria palavra de Deus existem autores que trabalharam de forma muito diferente, às vezes até mesmo a mesma temática. Um exemplo concreto para provar para vocês que essa palavra, enquanto palavra de Deus, ela também é palavra humana. É muito simples. Por exemplo, houve dois grandes profetas no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias. Depois a gente, com o tempo, vamos poder aprofundar um pouquinho na mensagem de um, na mensagem de outra, quando a gente estiver vendo cada um dos livros. Isso aqui é apenas uma grande introdução que a gente está fazendo. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, eles eram contemporâneos. Eles viveram no mesmo período de tempo. Só que teve um quê aí? O profeta Jeremias, ele não era visto como uma pessoa muito sábia, ele não foi visto como uma das pessoas inteligentes do seu povo, porque segundo a tradição babilônica de guerra, eles não deportavam todo o povo. Eles faziam o quê? Eles pegavam o povo, tiravam e veneravam os grandes do povo, os governantes, os sacerdotes, as pessoas que conheciam um pouco mais da própria cultura daquele povo, da língua do povo, que sabia escrever, etc., e os pinçava no meio do povo, porque sem essas lideranças, o povo ficava totalmente acéfalo, ficava sem cabeça, e logo não faria uma revolução contra o império babilônico que os dominava. Entende? A grande podemos dizer,
a técnica, né, como uma estratégia, era a palavra que eu procurava. A grande estratégia bélica, a grande estratégia de guerra do povo babilônico era essa. Só que o profeta Jeremias vivia uma situação. Ele foi mandado para anunciar que o seu reino seria destruído. Ele foi mandado para anunciar que tudo de ruim iria estar acontecendo. E ele foi visto pelo seu povo como sendo um profeta da desgraça. O Jeremias, quando abre a boca, ou homenzinho praguejento, como a gente diria hoje, né? Ou homenzinho da prata. Ele abre a boca, pronto, já vai acontecer isso, já vai acontecer aquilo, e é tudo ruim que vai acontecer. E ele sofreu tanto com esse tipo de perseguição porque ele estava querendo dizer para o povo que eles estavam sofrendo as consequências do seu próprio pecado, do seu próprio distanciamento de Deus. É claro, com o tempo a gente vai aprofundando essas questões. Eu quero simplesmente situar Jeremias e Ezequiel para vocês. Enquanto que Ezequiel era de classe sacerdotal, ele era sacerdote. Logo, ele era tido como um dos grandes do seu povo. Ele era tido como uma das pessoas que, segundo a visão babilônica, poderia vir a influenciar o povo para fazer com que o povo pudesse fazer uma revolução, se insuflar contra o Império Babilônico. Então, essas pessoas, os literatos, os poetas, os artistas, os sacerdotes, foram todos retirados de dentro do povo e levados para a Babilônia para viver lá. Só que Jeremias ficou na terra, vendo a terra ser destruída. E cada um ao seu modo, cada um de acordo com a cultura que tinha, cada um de acordo com a linguagem que sabia usar, estavam dizendo, cada um ao seu modo, a mesma coisa. Olha, se nós estamos sofrendo isso, não porque Deus nos abandonou, não porque o Deus dos babilônios seja maior do que o nosso Deus, mas nós estamos sofrendo essa situação porque fomos nós que abandonamos a Deus. Fomos nós que dissemos não à vontade de Deus. Então, aquilo que a gente chama de castigo, não foi Deus que se nos impôs. Fomos nós mesmos e pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, nos afastamos de Deus. Tanto um como o outro colocava essa situação. Ezequiel, de uma forma mais polida, de uma escrita bem mais acertada, e Jeremias, de uma escrita tropeçando aqui numa palavra, tropeçando aqui na outra. Então Deus se utilizou dos dois profetas para passar mais ou menos uma mensagem semelhante, só que um ele deixou com o povo, o grande povo, lá na terra destruída. E o outro ele levou para não deixar perecer a fé daqueles que eram mais inteligentes, aqueles artistas, aqueles artesãos, aqueles comerciantes, os sacerdotes, os letrados do povo, como poderia se chamar assim. Então, por meios diferentes, Deus se utilizou para sustentar a fé do povo que ficou na Babilônia e sustentar a fé, aliás, do povo que ficou na terra devastada, e do povo que foi para a Babilônia. Então, por aí a gente vê. Deus, ele não suplanta a nossa natureza, mas se apropria dela. Se, por exemplo, Deus fala para um evangelista São Marcos de uma forma muito clara, muito direta, mas de uma forma profunda, às vezes maior do que nós vemos num São Mateus ou num São Lucas, a gente vai ver que, por exemplo, o jeito de um Lucas escrever é totalmente diferente do jeito de Marcos escrever. Por quê? Porque em Marcos a gente ainda consegue encontrar um ou outro erro de grafia, erro de concordância, erro às vezes até mesmo geográfico. Existem erros na palavra de Deus? Existe. Não na palavra enquanto de Deus, mas nas nossas linhas enquanto tortas. Por quê? Porque Deus se apropria daquilo que a pessoa sabe. Se Lucas, por exemplo, tinha uma formação cristã grega e Marcos também teve essa formação, mas como Lucas foi adentrado mais nas letras, na pesquisa, porque ele não era somente médico, mas era historiador, ele escrevia melhor do que Marcos.